Quantas vezes acordamos com o coração ansioso, carregando vontades que nos afastam do que Deus deseja para nós? A carne grita por conforto, orgulho, vingança e vaidade, mas o Espírito sussurra direção, mansidão e vida. É por isso que, ao começar este novo dia, precisamos fazer uma escolha poderosa: crucificar a carne e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Esta não é apenas uma oração da manhã, é um chamado urgente para quem deseja viver uma transformação real. Este devocional é para você que quer colocar Deus em primeiro lugar e experimentar o que é ser guiado pelo Espírito em cada decisão. Fique conosco até o final e permita que esta mensagem se torne um divisor de águas na sua caminhada. Amado irmão, amada irmã, peço que confira sua inscrição no canal e comente de que parte do mundo está assistindo. Adoraríamos saber. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24 está escrito: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Esta é uma declaração forte e necessária para quem deseja viver uma vida alinhada com o propósito de Deus. A carne sempre buscará atalhos, justificativas, desejos egoístas e atitudes impulsivas. Mas quando começamos o dia com Deus, por meio de uma oração da manhã sincera, o Espírito nos convida a entregar essas inclinações e tomar uma decisão consciente. Não seremos guiados pelas emoções passageiras, mas pelo Espírito eterno que habita em nós. Esta é uma escolha que fazemos todos os dias. Ao levantar da cama, precisamos decidir quem estará no controle da nossa mente, das nossas palavras e das nossas atitudes. Esta oração do dia é um lembrete para colocarmos Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo também nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 13: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Este é um convite à vida plena, não uma vida sem lutas, mas uma vida com vitória sobre elas. Quando entregamos nosso dia ao Senhor, em um devocional sincero, estamos declarando que não viveremos guiados por impulsos, mas sim pela voz do Espírito que nos orienta em mansidão, domínio próprio e obediência. Essa rendição diária precisa ser intencional. A carne não se cala facilmente, ela se levanta com força, mas aquele que se enche da palavra e busca o Espírito em oração da manhã tem autoridade para vencê-la. Crucificar a carne é uma prática diária de negar a si mesmo para que Cristo cresça em nós. Jesus mesmo disse em Lucas, capítulo 9, versículo 23: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não significa anular quem somos, mas sim abrir mão daquilo que nos afasta do propósito divino. Tomar a cruz é um ato de coragem espiritual, um compromisso firme de colocar Deus em primeiro lugar. Quando fazemos isso logo ao acordar, em oração, abrimos espaço para o Espírito Santo nos guiar em cada pensamento, em cada decisão, em cada passo. Este devocional nos lembra que o Espírito não grita, ele sussurra, e só ouvimos sua voz quando silenciamos os ruídos da carne. Por isso, comece o dia com Deus e prepare seu coração para ser guiado por Ele. Muitos dos conflitos internos que enfrentamos são fruto da batalha entre carne e espírito. Queremos perdoar, mas o orgulho nos impede. Desejamos ser mansos, mas a raiva se antecipa. Buscamos a paz, mas a ansiedade domina. Tudo isso é carne tentando tomar o controle. Mas a boa notícia é que, ao nos colocarmos em oração do dia, temos acesso à força que vem do alto. O Espírito Santo nos capacita a viver além das limitações da carne. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, recebemos discernimento para dizer não ao pecado e sim ao plano de Deus. É nesta rendição que o caráter de Cristo começa a ser formado em nós.
E quanto mais o Espírito nos guia, menos espaço damos para a carne nos dominar. Este devocional é um chamado para que cada manhã seja um novo altar, onde sacrificamos nossos desejos carnais e deixamos que o fogo do Espírito consuma tudo o que nos impede de crescer espiritualmente. Crucificar a carne é, antes de tudo, um ato de amor por Deus e por nós mesmos. É confiar que o Espírito sabe o caminho melhor, mesmo quando tudo em nós quer escolher outro rumo. Comece o dia com Deus, abrindo seu coração com fé, em uma oração da manhã sincera, pedindo que Ele te molde segundo a sua vontade. Esta oração do dia é a nossa arma contra os impulsos, contra o ego e contra tudo aquilo que tenta nos tirar da presença do Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar e experimente o poder de uma vida conduzida pelo Espírito. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com o coração rendido. Reconhecemos que muitas vezes somos guiados pelos nossos desejos e emoções, mas hoje escolhemos crucificar a carne. Não queremos ser conduzidos por sentimentos instáveis, mas sim pela sabedoria e direção do Teu Espírito. Que o nosso dia seja marcado por escolhas que Te honrem, por pensamentos puros e atitudes que reflitam a Tua presença em nós. Pedimos que o Teu Espírito nos guie em cada passo que dermos, que nossos olhos enxerguem com compaixão, nossos ouvidos escutem com discernimento e que nossa boca proclame palavras de vida. Livra-nos da ira, do orgulho, da vaidade e da autopiedade. Que não sejamos dominados pela carne, mas libertos pela ação poderosa do Teu Espírito. Ajuda-nos a vencer a tentação que nos rodeia. Fortalece nosso espírito para resistir aos impulsos que tentam nos desviar do caminho da retidão. Que o nosso pensamento esteja cativo à Tua vontade e que nossa mente esteja alinhada com a Tua palavra. Que tudo o que fizermos hoje seja a expressão de uma vida rendida a Ti. Declaramos que queremos começar o dia colocando a Tua vontade acima da nossa. Que possamos silenciar as vozes internas de dúvida, medo e incredulidade e dar ouvidos somente à Tua voz que guia, consola e exorta. Molda o nosso caráter segundo o exemplo de Cristo e nos ensina a viver em santidade. Espírito Santo, toma o controle do nosso lar, dos nossos relacionamentos e das decisões que precisamos tomar. Que a nossa família seja cheia de paz, paciência e amor. Que as nossas atitudes em casa sejam guiadas por Tua presença e que nossas palavras promovam harmonia e cura. Pedimos por proteção e bênçãos sobre nossos filhos, que sejam guardados de todo mal, de influências nocivas e de escolhas erradas. Que cresçam com sabedoria, discernimento e coragem para fazer o que é certo. Que a Tua mão esteja sobre eles em cada área de suas vidas. Suplicamos por provisão em nossos trabalhos. Que o ambiente profissional seja um lugar de paz, produtividade e respeito mútuo. Abençoa aqueles que estão empregados, que tenham forças renovadas e oportunidades de crescimento. Para os que buscam uma porta de emprego, que encontrem favor, sabedoria e direção. Entregamos a nossa saúde em Tuas mãos, que sejamos preservados de enfermidades, que nossa imunidade seja fortalecida, que tenhamos vigor e disposição para realizar as tarefas do dia. Oramos especialmente por aqueles que estão enfermos, que a cura venha de forma sobrenatural e que o consolo do Teu Espírito envolva cada coração aflito. Conduz nossos pensamentos para longe da ansiedade, do medo do futuro e das preocupações. Ensina-nos a descansar no Teu cuidado, confiando que cada detalhe da nossa vida está sob o Teu olhar. Que a paz que excede todo entendimento guarde nossos corações e mentes. Ajuda-nos a desenvolver domínio próprio nas pequenas atitudes. Que saibamos controlar nossa língua, nossos impulsos e até mesmo nossas reações.
Que haja gentileza nas palavras, firmeza nas decisões e humildade no trato com todos ao nosso redor. Que nossa espiritualidade não fique apenas nas palavras, mas se manifeste em ações. Que o amor ao próximo seja mais que um discurso, tornando-se prática constante. Mostra-nos oportunidades de servir, abençoar e estender a mão àqueles que precisam. Pedimos sabedoria para resolver conflitos, que não sejamos dominados pela raiva, mas pela busca da reconciliação. Que tenhamos palavras brandas que desviem o furor e atitudes que promovam paz em qualquer ambiente onde estivermos. Que o perdão esteja presente no nosso coração. Não queremos guardar mágoas, nem permitir que a amargura crie raízes em nós. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados e a caminhar livres de qualquer prisão emocional. Que o nosso dia seja produtivo, que sejamos organizados, focados e eficientes. Que nada seja feito por vaidade ou vanglória, mas com excelência e gratidão. Que possamos ver frutos reais do nosso esforço. Que não nos falte alegria, mesmo diante das adversidades. Que o contentamento seja nosso companheiro e que saibamos valorizar os detalhes simples da vida. Que cada sorriso, cada gesto de carinho e cada conquista sejam reconhecidos como bênçãos. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios de hoje. Que não recuemos diante das dificuldades, mas avancemos com fé e confiança. Lembra-nos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Derrama sobre nós um espírito de oração constante. Que o nosso relacionamento contigo não se limite a momentos específicos, mas seja contínuo, vivo e sincero. Ensina-nos a conversar contigo em todo o tempo e em qualquer lugar. Que a nossa conduta hoje seja íntegra em todos os ambientes onde estivermos. No trânsito, no trabalho, na escola ou dentro de casa, que sejamos testemunhas vivas do teu agir. Livra-nos de atitudes impensadas, de reações agressivas e de decisões precipitadas. Que sejamos luz mesmo em situações difíceis. Que o nosso compromisso com a verdade seja inegociável. Que não compactuemos com mentiras, meias palavras ou omissões. Que a sinceridade esteja presente nos nossos relacionamentos e que nossas palavras inspirem confiança e respeito. Ensina-nos a viver com transparência. Pedimos discernimento para administrar bem o nosso tempo. Que saibamos priorizar o que realmente importa e não desperdiçar energias com o que é vão. Que tenhamos equilíbrio entre o trabalho, o descanso e os relacionamentos. Que não sejamos escravizados pela correria, mas guiados pela sabedoria. Abençoa, Senhor, os nossos relacionamentos afetivos. Que os casamentos sejam fortalecidos, que o respeito e o diálogo prevaleçam. Para os solteiros, que haja paciência e direção em cada escolha. Que nossos relacionamentos sejam pautados em amor, honra e temor a Ti. Que possamos usar as redes sociais com sabedoria. Que o que postarmos ou compartilharmos leve palavras de edificação, esperança e verdade. Livra-nos de comparações, invejas ou julgamentos que surgem nesse ambiente. Que nosso testemunho online seja tão coerente quanto nossa vida fora das telas. Que ao longo do dia, nossos olhos estejam atentos às necessidades dos outros. Que não sejamos indiferentes à dor do próximo, nem egoístas com nosso tempo ou recursos. Mostra-nos onde podemos agir com generosidade, acolhimento e compaixão. Que a nossa vida financeira esteja sob Tua direção. Que saibamos administrar com responsabilidade tudo o que temos recebido. Que não falte o necessário em nossa casa e que possamos também ser canal de provisão para outros. Dá-nos sabedoria nas escolhas e fidelidade nos princípios. Que tenhamos contentamento, mesmo diante daquilo que ainda não alcançamos. Que a gratidão seja maior do que as queixas e que sejamos capazes de enxergar tudo o que já foi conquistado com Teu auxílio.
Ensina-nos a louvar, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Livra-nos do espírito de competição e comparação. Que não queiramos ser melhores que ninguém, mas sim melhores do que fomos ontem. Que possamos aplaudir as vitórias alheias com sinceridade e aprender com os exemplos sem inveja ou frustração. Que cada gesto nosso hoje seja carregado de propósito. Que ao servir um café, dar um bom dia ou ouvir alguém com atenção, estejamos expressando o teu amor. Que até as tarefas mais simples tenham um impacto positivo e revelem a transformação que o teu Espírito tem operado em nós. Ajuda-nos a não dar lugar ao desânimo. Mesmo que surjam obstáculos, que tenhamos coragem para continuar. Que lembremos que tu és a nossa força e que nenhuma luta é em vão quando permanecemos firmes. Dá-nos ânimo renovado para enfrentar este dia. Que nossa mente esteja limpa de pensamentos impuros, pessimistas ou destrutivos. Que possamos meditar na tua palavra e permitir que ela purifique o nosso interior. Que cada pensamento seja filtrado pela verdade e pela esperança. Pedimos leveza para lidar com os imprevistos. Que ao sermos surpreendidos por contratempos, não percamos a paz. Que tenhamos flexibilidade, resiliência e sabedoria para ajustar os planos sem perder o foco e a confiança no teu cuidado. Que a nossa fé cresça diante dos desafios. Que não retrocedamos por medo, mas avancemos com a certeza de que estás conosco. Que as provações não nos abatam, mas nos tornem mais maduros, perseverantes e confiantes na tua fidelidade. Que possamos identificar e abandonar hábitos que nos afastam do teu propósito. Que não haja acomodação espiritual, mas uma busca constante por crescimento. Que sejamos moldados a cada dia, sendo transformados de glória em glória pela ação do teu Espírito. Que a nossa vida reflita equilíbrio. Que sejamos prudentes com o falar, pacientes no agir e sábios ao escolher. Que a pressa não nos leve a decisões erradas e que saibamos esperar o tempo certo para cada coisa. Ensina-nos a caminhar com calma e confiança. Que o Espírito Santo nos conduza em todas as conversas que tivermos hoje. Que não respondamos por impulso, nem falemos sem pensar. Que nossas palavras promovam reconciliação, instrução e esperança. Que sejamos instrumentos de edificação. Que ao deitarmos esta noite, possamos reconhecer que valeu a pena ter vivido este dia guiados por ti. Que a paz invada o nosso coração e que a nossa alma se alegre ao perceber que vencemos mais uma batalha contra a carne. Que a esperança se renove e que o novo amanhecer nos encontre ainda mais fortes, mais firmes e mais próximos de ti. Somos gratos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Reconhecemos a tua presença constante em cada detalhe da nossa jornada. Mesmo quando não entendemos os caminhos, escolhemos confiar em ti. Que a nossa gratidão não seja apenas de palavras, mas de atitudes. Que sejamos fiéis mesmo nos dias comuns, mantendo nossos olhos firmes nas tuas promessas. Que a nossa fé seja inabalável, mesmo quando enfrentarmos o silêncio, as demoras e os desertos. Que saibamos esperar com esperança, caminhar com propósito e crer com convicção. Tu és a nossa rocha, nosso refúgio e a razão pela qual seguimos adiante. Confiamos que nada está fora do teu controle, que possamos reconhecer o agir do teu Espírito nas pequenas coisas. No abraço de um amigo, na porta que se abre, na palavra que acalma. Ensina-nos a valorizar os sinais diários do teu cuidado. Que o nosso coração seja sensível à tua voz e disposto a obedecer, mesmo quando for difícil. Colocamos em tuas mãos os sonhos que ainda não se cumpriram. Que eles estejam alinhados com a tua vontade. Se forem do teu plano, prepara o caminho. Se não forem, dá-nos paz para abrir mão. Que não sejamos guiados pela ansiedade, mas por direção clara do alto. Declaramos que não queremos seguir por atalhos.
Escolhemos a verdade, mesmo que ela custe mais tempo, mais esforço ou mais renúncia. Que sejamos fiéis nos processos e obedientes nos detalhes. Pois é na fidelidade diária que construímos uma vida firmada na rocha. Que a tua presença seja mais desejada do que qualquer conquista terrena. Que não nos enganemos com os brilhos do mundo, mas busquemos o que tem valor eterno. Ensina-nos a andar pela fé e não pelo que vemos. Que o contentamento seja nosso alicerce. Abençoa os nossos relacionamentos mais próximos, que a convivência com nossos familiares, amigos e colegas seja marcada por respeito, empatia e verdade. Onde houver desentendimento, que haja reconciliação. Onde houver distância, que haja reaproximação. Fortalece nossa caminhada espiritual, que a cada novo dia cresçamos em intimidade contigo. Que não percamos tempo com o que nos esfria espiritualmente. Que a chama da fé continue acesa e que jamais percamos o prazer em buscar a tua presença. Que possamos ser agentes de transformação onde estivermos. Que nossa vida aponte para a tua graça e misericórdia. Que sejamos referência de equilíbrio, fé e esperança. Que ao olharem para nós, as pessoas reconheçam que existe algo diferente, a tua presença viva em nós. Que as sementes plantadas neste dia frutifiquem para a tua glória. Que as palavras ditas hoje tragam vida e não destruição. Que os passos que dermos estejam alinhados com teu querer. Que se no fim de tudo, o teu nome seja exaltado em cada uma de nossas ações. Que possamos ter sabedoria em momentos de pressão. Quando o ambiente parecer hostil, que nossa reação seja conduzida pela paz. Que aprendamos a falar menos e orar mais. Que não nos deixemos vencer pelas circunstâncias, mas sejamos firmes no teu propósito. Que os nossos olhos permaneçam na eternidade. Que nenhuma dor terrena diminua nossa fé. Que a esperança da vida contigo nos sustente em qualquer vale. Que vivamos com os pés no presente, mas com o coração no que é eterno. Que o nosso testemunho diário seja coerente com aquilo que professamos. Que não haja divisão entre o que falamos e o que vivemos. Que sejamos íntegros quando ninguém está olhando. Que a tua luz brilhe mesmo nos bastidores da nossa rotina. Que em cada decisão tenhamos discernimento. Que não sejamos movidos por pressões externas, mas guiados pela sabedoria que vem do alto. Que saibamos quando agir e quando esperar. Que a tua paz seja o árbitro do nosso coração. Que tenhamos força para continuar mesmo quando estivermos cansados. Que a perseverança nos empurre quando a vontade faltar. Que nunca esqueçamos que não andamos sozinhos. Que cada passo seja sustentado por tua graça. Que o Espírito nos lembre diariamente de crucificar a carne. Que não alimentemos aquilo que nos distancia de ti. Que este compromisso de viver guiados pelo Espírito seja renovado a cada manhã. Que nossas decisões sejam espirituais e não emocionais. Que a nossa confiança em ti cresça mais do que o medo das incertezas. Que mesmo diante do desconhecido, sigamos confiando. Que não deixemos de sonhar, planejar e avançar, sabendo que tu tens planos maiores do que os nossos. Que esta jornada de fé que temos trilhado continue sendo fortalecida a cada passo. Que a nossa vida seja marcada por transformação, crescimento e obediência. Que o amanhã nos encontre ainda mais firmes, convictos e prontos para viver tudo o que preparaste para nós. Senhor, te agradecemos por nos ouvir e por nos permitir estar em tua presença mais uma vez. Reconhecemos que o Senhor está conosco em cada instante, sustentando-nos com amor e fidelidade. Que o Espírito nos conduza ao longo do dia, enchendo o nosso coração de direção, paz e equilíbrio. Que a nossa mente permaneça firme na tua palavra e que a tua verdade seja o alicerce das nossas decisões. Desejamos começar o dia com discernimento,
fé e determinação. Confiamos que cada passo será guiado pela tua sabedoria, que o nosso coração permaneça sensível à tua vontade, que não sejamos distraídos pelo barulho do mundo, mas atentos à voz que nos orienta com clareza. Ensina-nos a caminhar em retidão, colocando tudo diante de ti com humildade. Que nossos pés trilhem caminhos seguros, distantes de ambientes e situações que nos afastam da tua presença. Que haja sabedoria para identificar armadilhas disfarçadas de oportunidades. Que não nos iludamos com atalhos, mas permaneçamos firmes na rota que conduz à vida plena. Que sejamos intencionais ao cultivar bons relacionamentos. Que nossas palavras sirvam de alento e não de julgamento. Que saibamos ouvir mais do que falar, compreender mais do que criticar, abraçar mais do que apontar. Que o amor seja sempre o centro de nossas conexões. Que não falte ânimo para cumprir as tarefas do dia. Que mesmo aquilo que parece pequeno ou repetitivo seja feito com excelência e alegria. Que sejamos organizados no tempo, fiéis nas responsabilidades e criativos nas soluções. Que o desânimo não nos encontre. Que saibamos priorizar o que é eterno e não o que apenas satisfaz momentaneamente. Que o prazer imediato não nos segue para as consequências. Que a prudência nos guie nas escolhas e que a nossa firmeza inspire outros a permanecerem no caminho certo. Que a nossa identidade esteja firmada no que tu dizes a nosso respeito. Que não vivamos em função da aprovação alheia, mas com a convicção de quem somos. Que a comparação não encontre espaço em nosso coração. Que sejamos gratos por quem somos e por onde estamos. Que ao nos deitarmos nesta noite, possamos descansar em paz. Que não haja pensamentos acelerados, nem preocupações nos dominando. Que o sono seja restaurador e que o amanhã traga consigo novas chances, novos caminhos e novas conquistas alinhadas com a tua vontade. Que sejamos constantes em tudo o que fazemos. Que a disciplina não falhe, mesmo quando a motivação vacilar. Que haja compromisso com a verdade, com o crescimento e com os valores que sustentam a nossa jornada. Que os princípios não sejam negociados. Que cada estação da nossa vida seja vivida com maturidade. Que aceitemos os processos sem murmurar. Que o tempo de plantar não seja desprezado e que o tempo de colher seja vivido com humildade. Que saibamos extrair lições até mesmo das fases mais difíceis. Que sejamos protegidos contra as distrações que nos afastam dos nossos propósitos. Que não deixemos que pequenas frustrações nos façam desistir de grandes planos. Que nossa mente permaneça firme, ainda que o ambiente ao redor tente nos desestabilizar. Que tenhamos clareza para enxergar as próprias limitações e humildade para pedir ajuda quando for necessário. Que não caminhemos sozinhos por orgulho, mas que saibamos estender e receber mãos que constroem em parceria. Que a colaboração seja mais forte do que a competição. Que possamos aprender com cada erro, por menor que seja. Que o arrependimento gere transformação e não apenas remorso. Que sejamos ágeis para corrigir a rota e resilientes para recomeçar quantas vezes for preciso. Que o fracasso não nos defina, mas nos impulsione. Que o nosso olhar não seja contaminado por julgamentos apressados. Que saibamos enxergar o que está além da aparência. Que nossas palavras não machuquem, mas curem. Que nosso posicionamento seja firme, mas sempre temperado com empatia e sensibilidade. Que não percamos o senso de propósito diante da rotina. Que cada dia vivido seja mais um passo dentro de um plano maior. Que mesmo nas repetições da vida comum, encontremos beleza, sentido e oportunidade de crescimento. Que a monotonia nunca vença o entusiasmo. Que sejamos vigilantes contra as sutilezas do ego. Que não busquemos reconhecimento mais do que coerência. Que os aplausos não nos embriaguem e que as críticas não nos paralisem.
Que a nossa motivação principal seja agradar ao Senhor e viver em retidão. Que aprendamos a valorizar os processos lentos. Que o imediatismo não sabote aquilo que está sendo construído com solidez. Que saibamos respeitar o tempo das coisas e das pessoas. Que tenhamos paciência para esperar e maturidade para agir no tempo certo. Que sejamos coerentes com o que acreditamos em todos os lugares onde estivermos. Que não tenhamos dois comportamentos, um para os públicos e outro para os bastidores. Que nossa integridade seja firme, mesmo nos momentos em que ninguém está observando. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que o Santo Espírito nos guie neste dia, enchendo nossos corações de gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração trouxe conforto e bênçãos ao seu coração, peço que você a envie para alguém que esteja precisando do cuidado e proteção de Deus. Não esqueça de deixar o seu amém aqui nos comentários como uma declaração poderosa da sua fé. Escreva também seu pedido especial de oração, pois quero interceder por você e sua família. Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais orações e mensagens inspiradoras que fortalecerão a sua fé diariamente. Que Deus preencha seu coração com paz e que a luz divina guie sempre o seu caminho. Obrigado por orar junto comigo. Que o Senhor te cubra com proteção e sabedoria em cada passo que der. Espero você na próxima oração. Lembre-se, Deus está ao seu lado hoje e sempre. Se esta oração tocou a sua vida, recomendo que assista também à próxima mensagem, que irá fortalecer ainda mais a sua fé e sua confiança em Deus. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela e continue aprofundando seu conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus derrame infinitas bênçãos sobre você.